Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos responder agora a questão de número 151 da prova azul. Uma questão de razão e proporção, uma questão interessante, bem estruturada, tem uma continha de porcentagem, tem algumas divisões para serem realizadas, mas como as alternativas são dadas em intervalos, então a gente vai simplificar ao máximo os cálculos a serem feitos. Bora nessa? Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física, para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto tempo? Então, nós temos aí uma informação bem estruturada, que é da pessoa fazer 1 hora de atividade física, e aí a gente vai descobrir qual é a quantidade de água que essa pessoa deve ingerir, e saber, para uma pessoa que tomou 1,7 litros, quanto tempo foi a atividade física dela. Então, vamos para o primeiro momento aí do enunciado. Então, a pessoa, em 1 hora, ela perde o equivalente a 1,5 kg de massa. Só que 1 litro de água tem a massa de 1 kg. Então, se 1 litro é equivalente a 1 kg, qual vai ser a quantidade de água equivalente a 1,5 kg? Logicamente, vai ser 1,5 litro de água. Tudo bem? Então, a pessoa precisa tomar bastante água para poder evitar a desidratação. Só que a quantidade de água a ser ingerida não é equivalente à da massa perdida. Tem que ser um pouquinho a mais. E o problema disso tem que ser 40% a mais do que a quantidade de água equivalente à massa perdida. Então aqui a gente vai simplesmente pegar 1,5 e multiplicar por 1,4. Por que isso, professor? Porque 1,4 é o mesmo que 1 mais 0,4. Esse 1 aqui corresponde ao 100%, que seria, no caso ali, 1,5 litro de água, que é equivalente à massa perdida. E esse 0,4 aqui é equivalente àqueles 40% a mais, não é isso? Então, a pessoa aqui, ela tem que ingerir 40% a mais. Eu vou colocar aqui essa informação também. Então, aqui basta multiplicar 1,5 por 1,4. Vamos aqui, então, fazer essa continha. 1,5 vezes 1,4. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 1 é 4, com 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1. Soma aqui. Aqui fica 0, aqui fica 6 mais 5, 11, vai 1, 1 e 1, 2. Duas casas decimais, então fica 2,1. Então, isso significa dizer que a pessoa que praticou 1 hora de atividade física, ela precisa ingerir, ao longo das 3 horas seguintes, 2,1 litros de água. Agora, queremos saber, para a pessoa que ingeriu 1,7 litros, quanto tempo durou a sua atividade física? Então, e agora temos uma regra de 3, muito simples, sabendo que 1 hora é o mesmo que 60 minutos. Por que eu vou colocar a hora em minutos? Porque todas as alternativas estão em minutos. E mais, as alternativas estão em intervalo e bem espaçadas, não é? Temos aqui letra A, 30 minutos ou menos, letra B, de 35 a 45 minutos, letra C, entre 45 e 55. Então, no mínimo, o distanciamento entre as alternativas estão em 10 minutos. Então, a gente não precisa fazer a conta exata, e sim aproximada. Então, vamos lá. Então, para 60 minutos de atividade física, a pessoa deve ingerir 2,1 litros de água. Para a pessoa que ingeriu 1,7 litros,
Qual foi o tempo de sua atividade física? Sabemos que aí são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo de atividade física, maior será a quantidade de água a ser ingerida. Então, vamos multiplicar cruzando. Então, vai ficar 2,1x é igual a 1,7 vezes 60. Esse 2,1 vai passar para o segundo membro dividindo. Então, x é igual. E já multiplicando aqui o 1,7 por 60, temos o seguinte: 1,7 vezes 60. Aqui esse zero eu coloco apenas uma vez, né? 6 vezes 7, 42, sobe 4. 6 vezes 1 6, com 4, 10. Uma casa decimal, então ficou 102. Então fica 102 dividido por 2,1. Como a gente quer um cálculo aproximado, então esse 102 eu vou considerá-lo como sendo 100, e esse 2,1 eu vou considerar como sendo 2. E 100 dividido por 2 dá 50. 50 minutos, e essa é a resposta que está na letra C. Uma questão tranquila, principalmente se a gente tiver estratégia para resolvê-la. Uma outra forma de resolver, a gente cairia aí em uma divisão um pouquinho chata. E divisão, a maioria das pessoas não gosta de realizar, a verdade é essa. Então, gente, espero ter ajudado mais uma vez e me aguardem até as próximas resoluções.